Letícia Alves nunca imaginou que aceitar aquele emprego mudaria sua vida para sempre. Quando a agência de empregos ligou oferecendo uma vaga de tradutora em um palácio no meio do deserto árabe, ela pensou 2 vezes. Mas com as contas atrasadas e o sonho de ajudar a mãe doente, não teve escolha. O salário era generoso demais para recusar. O que Letícia não sabia era que, desde o primeiro dia, cada passo seu estava sendo observado. Cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Por trás de um espelho especial, o Sheikh Rashid Al-Azhar a vigiava em silêncio. E o que ele descobriu sobre ela mudaria tudo. Mas será que Letícia conseguiria perdoá-lo quando descobrisse a verdade? Antes de te contar esta história inacreditável, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes e comente de que cidade você está assistindo. Letícia Alves nunca imaginou que a agência de empregos internacional ligaria justamente naquele dia, quando ela estava sentada ao lado da cama da mãe no hospital, segurando aquela mão frágil enquanto as contas médicas se acumulavam sobre a mesinha. A voz do recrutador era clara e direta. Uma vaga de tradutor em Dubai, salário 3 vezes maior que o mercado brasileiro, moradia incluída, contrato de 6 meses com possibilidade de renovação. Parecia bom demais para ser verdade. E quando algo parecia bom demais, geralmente tinha um porém escondido em algum lugar. O porém apareceu 5 segundos depois. O empregador era um membro da realeza árabe, um sheik com fama de ser extremamente difícil, que morava em um palácio isolado no deserto e precisava de alguém para traduzir documentos antigos e correspondências internacionais. A agência foi honesta. Nenhuma tradutora havia durado mais de 2 semanas. Algumas pediam demissão por telefone, outras simplesmente pegavam o próximo voo de volta para casa sem dar explicações. Mas o dinheiro era suficiente para pagar todas as dívidas da mãe, cobrir os tratamentos e ainda sobrar para começar uma vida nova. Letícia olhou para a mulher que a criara sozinha, que trabalhou em 3 empregos para que ela pudesse estudar, e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela aceitou. Uma semana depois, Letícia estava em um avião com destino a Dubai, carregando apenas uma mala e um caderno cheio de anotações sobre cultura árabe que ela havia pesquisado desesperadamente na internet. Quando o avião pousou e ela viu o deserto pela primeira vez através da janela, sentiu uma mistura de medo e fascinação. Aquele mundo dourado e infinito era tão diferente de tudo que ela conhecia. Um motorista silencioso a esperava no aeroporto, segurando uma placa com seu nome escrito em árabe e português. Ele a conduziu até um carro preto luxuoso, que parecia saído de um filme, e dirigiu por horas pelo deserto, até que, finalmente, um palácio apareceu no horizonte. Não era como os palácios turísticos que ela havia visto em fotos. Era uma fortaleza antiga, imponente, cercada por muros altos e jardins que pareciam impossíveis naquele clima seco. O motorista parou na entrada dos fundos e entregou Letícia aos cuidados de Aisha, uma mulher de meia idade que gerenciava a equipe de funcionários do palácio. Aisha falava um português básico misturado com inglês e foi direta ao ponto. O Sheikh Rashid Al-Azhar não era um homem fácil. Ele tinha suas regras, seus horários, suas expectativas impossíveis. Letícia deveria trabalhar em uma sala específica, nunca entrar em certas áreas do palácio e, acima de tudo, nunca incomodá-lo com perguntas pessoais ou olhares curiosos. O trabalho de Letícia seria simples em teoria. Traduzir documentos históricos, cartas de negócios, contratos internacionais. Mas Aisha deixou claro que o verdadeiro desafio não era o trabalho, era lidar com o homem. Letícia foi levada até seus aposentos, um quarto surpreendentemente confortável, com vista para os jardins internos do palácio. Tinha tudo o que ela precisava: cama confortável, banheiro privativo, uma pequena varanda onde o vento do deserto soprava suave ao entardecer.
Ela deixou sua mala sobre a cama e tentou processar tudo o que estava acontecendo. Há uma semana, ela estava em São Paulo lidando com contas atrasadas. Agora estava em um palácio no meio do deserto árabe, prestes a trabalhar para um homem que ninguém conseguia suportar por mais de 2 semanas. A primeira noite foi inquieta. Letícia mal conseguiu dormir, seu corpo ainda ajustando ao fuso horário e sua mente cheia de preocupações. Ela pensava na mãe, se perguntava se havia tomado a decisão certa, se conseguiria realmente durar ali o tempo suficiente para fazer diferença. Quando o sol nasceu, pintando o deserto de tons dourados e alaranjados, ela se levantou, vestiu suas roupas mais profissionais e se preparou para conhecer seu novo empregador. Aisha veio buscá-la logo após o café da manhã. Elas caminharam por corredores longos, decorados com tapetes persas e obras de arte que provavelmente valiam mais do que Letícia ganharia em toda a sua vida. O palácio era uma mistura fascinante de antiguidade e modernidade, paredes de pedras centenárias convivendo com tecnologia de ponta. Finalmente, Aisha parou diante de uma porta dupla de madeira entalhada e sussurrou uma última advertência. Seja respeitosa, mas não seja submissa. O sheik não gosta de bajulação, mas também não tolera desrespeito. E não se assuste com o que vai ver. Antes que Letícia pudesse perguntar o que isso significava, Aisha abriu as portas. A sala era enorme, com janelas do chão ao teto que ofereciam vista panorâmica do deserto. Mas o que prendeu a atenção de Letícia não foi a decoração luxuosa ou a vista deslumbrante. Foi o homem sentado atrás de uma mesa imensa, cercado por pilhas de documentos e telas de computador. Sheikh Rashid Al-Azhar era mais jovem do que ela esperava. Provavelmente tinha seus 30 e poucos anos, com feições marcantes e olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Ele usava roupas tradicionais árabes impecavelmente brancas e havia algo em sua postura que transmitia poder absoluto. Mas foi quando seus olhos encontraram os dela que Letícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia frieza naquele olhar, mas também havia algo mais, uma dor escondida que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que ela via no espelho nos dias mais difíceis. Você é a nova tradutora. Ele disse em português perfeito, sua voz profunda e controlada. Letícia, certo? Ela acenou com a cabeça, tentando manter a compostura. Sim, Vossa Excelência, estou aqui para ajudar com o que for necessário. Rashid se recostou na cadeira, seus dedos tamborilando levemente na mesa enquanto a avaliava. Todas as outras que vieram antes de você disseram a mesma coisa. Todas prometeram que conseguiriam lidar com as exigências do trabalho. E todas falharam. Ele fez uma pausa deliberada. O que faz você pensar que será diferente? A pergunta pegou Letícia de surpresa. Ela podia sentir o teste por trás das palavras. Ele estava esperando que ela se encolhesse, que gaguejasse alguma resposta insegura. Mas então ela pensou na mãe no hospital, nas contas que precisava pagar, nas razões pelas quais havia atravessado meio mundo. E algo dentro dela se enrijeceu. Com todo respeito, Vossa Excelência, ela disse calmamente, olhando diretamente nos olhos dele. Eu não falhei ainda, e não pretendo começar agora. Pela primeira vez, algo parecido com surpresa passou pelo rosto de Rashid. Era claro que ele não estava acostumado a ser respondido daquela forma. Um silêncio tenso se instalou entre eles, e Letícia se perguntou se havia cometido um erro terrível. Mas então, inesperadamente, os cantos da boca dele se curvaram levemente, quase imperceptivelmente. Interessante, ele murmurou. Mais para si mesmo do que para ela. Vamos ver quanto tempo essa confiança dura. Rashid então apontou para uma mesa menor ao lado da janela, coberta com documentos antigos e livros grossos. Esse é seu posto de trabalho. Você vai começar traduzindo esses manuscritos do árabe clássico para o português e o inglês. Quero relatórios diários sobre seu progresso e espero perfeição absoluta. Qualquer erro, qualquer deslize, e você estará no próximo voo de volta para o Brasil.
Entendido? Entendido, Letícia respondeu, caminhando até a mesa e pegando o primeiro documento. Era um texto antigo, escrito em caligrafia elaborada que ela teria que estudar cuidadosamente. Mas ela não deixou o nervosismo transparecer. Em vez disso, ela se sentou, abriu seu laptop e começou a trabalhar como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Rashid a observou por um longo momento, claramente esperando alguma reação de intimidação ou incerteza. Quando não veio, ele voltou sua atenção para suas próprias telas, mas Letícia podia sentir o olhar dele retornando para ela periodicamente, como se ele estivesse tentando decifrá-la. As horas passaram em silêncio tenso. Letícia trabalhava meticulosamente, fazendo anotações, consultando dicionários online, construindo lentamente sua tradução. O calor do deserto penetrava pelas janelas, mas o ar-condicionado mantinha a temperatura confortável. De vez em quando, servos silenciosos entravam para trazer chá ou água, sempre evitando contato visual direto com o sheik. Já estava escurecendo quando Rashid finalmente falou novamente. Você já terminou o primeiro documento? Sim, Vossa Excelência, Letícia respondeu, salvando seu trabalho. Gostaria de revisá-lo agora ou prefere que eu entregue amanhã? Agora, ele disse, estendendo a mão. Letícia enviou o arquivo para a impressora próxima à mesa dele e esperou, o coração batendo acelerado enquanto ele lia. Cada segundo parecia uma eternidade. Rashid era conhecido por ser implacável em suas avaliações, e esta era a primeira prova real de suas habilidades. Finalmente, ele levantou os olhos. Há um erro aqui, ele disse, apontando para uma linha. Esta palavra não significa honra, significa sacrifício. A diferença é crucial no contexto. Letícia se aproximou e analisou a passagem. Ele estava certo. Ela havia interpretado mal uma nuance sutil do árabe clássico. Você está certo, ela admitiu sem hesitação. Vou corrigir imediatamente. Rashid a estudou com aquele olhar penetrante novamente. A maioria das pessoas tentaria defender o erro ou fazer desculpas. Por que você não fez isso? Porque o erro foi meu, Letícia respondeu simplesmente. E porque admitir e corrigir é mais importante do que proteger meu ego. Algo mudou no ar entre eles. Rashid acenou com a cabeça quase imperceptivelmente e Letícia sentiu que havia passado em algum teste invisível. Pode ir, ele disse, voltando sua atenção para as telas. Amanhã começamos mais cedo, 5 da manhã. Estarei aqui, Letícia prometeu. Enquanto ela caminhava de volta para seus aposentos, exausta, mas estranhamente satisfeita, ela não fazia ideia de que por trás de um espelho especial em uma parede adjacente havia uma sala de observação onde o sheik às vezes se retirava. E ela certamente não sabia que naquele exato momento Rashid estava ali, observando-a através do vidro unidirecional, uma expressão pensativa no rosto. Pela primeira vez em anos, alguém havia despertado sua curiosidade. E isso era tão perigoso quanto fascinante. 5 da manhã chegou rápido demais. Letícia acordou com o alarme do celular e levantou ainda com os olhos pesados. Tomou um banho gelado para espantar o sono e se vestiu com cuidado, escolhendo roupas simples, mas apresentáveis. Quando chegou ao escritório de Rashid, a porta já estava aberta. Ele estava de costas, olhando pela janela para o deserto que começava a clarear com os primeiros raios do sol. Tinha um copo de chá nas mãos e vestia roupas tradicionais, mas desta vez menos formais. Bom dia, Vossa Excelência, disse Letícia, entrando silenciosamente. Rashid se virou e ela notou que ele parecia cansado, como se não tivesse dormido muito. Bom dia, Letícia. Pode me chamar apenas de Rashid quando estivermos sozinhos. Os títulos são necessários em público, mas aqui não há plateia. A informalidade pegou Letícia de surpresa, mas ela apenas acenou com a cabeça e foi até sua mesa.
Os documentos de hoje eram ainda mais complexos, manuscritos antigos sobre a história da família Al-Azhar, cheios de referências culturais e poesia clássica que exigiam não apenas tradução, mas interpretação. As horas passaram em concentração absoluta. De vez em quando, Rashid fazia uma pergunta ou comentava algo sobre o significado de uma passagem específica. Letícia percebeu que ele não estava apenas testando seu trabalho, estava genuinamente interessado em ensinar, em compartilhar aquele conhecimento com ela. Você sabe muito sobre sua própria cultura, comentou Letícia durante uma pausa para o chá. É raro encontrar alguém tão conectado com suas raízes. Rashid sorriu tristemente. Quando você nasce numa posição de poder, as pessoas esperam que você seja guardião de tradições, mas às vezes isso pode ser uma prisão também. Há coisas que eu gostaria de fazer, lugares que gostaria de ir, mas sempre há responsabilidades me prendendo aqui. Letícia sentiu uma pontada de empatia. Entendo. Nem sempre podemos escolher o caminho que queremos seguir. Às vezes, as circunstâncias decidem por nós. E você? Perguntou Rashid, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Se pudesse escolher qualquer caminho, sem preocupações financeiras ou responsabilidades, o que faria? A pergunta pegou Letícia desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado aquilo antes. Ela pensou por um momento, imaginando possibilidades que sempre pareceram impossíveis. Acho que estudaria literatura e línguas. Viajaria pelo mundo traduzindo livros antigos, preservando histórias que poderiam se perder. E cuidaria da minha mãe, garantindo que ela tivesse tudo o que precisa. Rashid a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Isso é bonito. Ter objetivos que incluem cuidar de alguém que você ama. Muitas pessoas que conheço só pensam em si mesmas. E você, devolveu Letícia, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O que faria se pudesse escolher livremente? Ele hesitou, os olhos fixos no chá. Talvez viajasse também. Conheceria o mundo além dos negócios e política. Comeria em restaurantes simples, caminharia por ruas sem guardas me seguindo, conversaria com pessoas que não soubessem quem eu sou. A honestidade crua daquela confissão criou uma ponte invisível entre eles. Por alguns segundos, não eram um sheik e sua funcionária, eram apenas duas pessoas presas em vidas que não escolheram completamente. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Aisha entrou trazendo uma bandeja com frutas e pão. Ela lançou um olhar curioso para os dois, notando como estavam sentados perto demais, conversando baixo demais. Desculpe interromper, disse Aisha em tom neutro, mas há visitantes esperando, Vossa Excelência. Seus primos de Abu Dhabi chegaram sem avisar. Rashid se levantou imediatamente, a máscara de autoridade voltando ao rosto como uma cortina que cai. Diga que os receberei no salão principal em 15 minutos. Depois que Aisha saiu, ele se virou para Letícia. Continue trabalhando, isso pode demorar. E Letícia, obrigado pela conversa. Fazia tempo que eu não falava tão abertamente com alguém. Ela ficou sozinha, o coração batendo mais rápido do que deveria. Algo estava acontecendo ali, algo que ia além de uma simples relação profissional. E isso a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Letícia tentou se concentrar nos manuscritos, mas sua mente continuava voltando para a conversa que haviam tido. A vulnerabilidade que Rashid mostrara era tão diferente da imagem fria e distante que ele mantinha com todos os outros. Foram quase 3 horas até que ele voltasse. Quando abriu a porta, Letícia notou imediatamente a tensão nos ombros dele, a mandíbula apertada, os olhos mais escuros que o normal. Problemas? Perguntou ela antes de pensar se deveria. Rashid parou, surpreso pela pergunta direta. Então soltou um suspiro cansado e se sentou na cadeira ao lado dela, em vez de voltar para sua mesa. Meus primos querem que eu me case com a filha deles. Dizem que é hora de formar alianças familiares, de garantir herdeiros para a linhagem.
Letícia sentiu algo desagradável se contorcer no estômago. E você quer se casar com ela? Ele riu, sem humor. Nunca a vi na vida. Mas aparentemente isso não importa. Casamentos aqui são negócios, estratégias. Amor é um luxo que pessoas como eu raramente podem se dar ao prazer de buscar. A amargura na voz dele era palpável. Letícia escolheu as palavras com cuidado. Minha mãe sempre dizia que uma vida sem amor é apenas existência, não vida de verdade. Rashid olhou para ela com uma intensidade que fez o ar parecer mais pesado. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ele ficou em silêncio por um momento. Às vezes me pergunto como seria ter escolhas reais. Acordar de manhã e decidir meu próprio dia, meu próprio futuro. Você tem mais poder que a maioria das pessoas no mundo, apontou Letícia gentilmente. Se alguém pode fazer escolhas, é você. Poder não significa liberdade, respondeu Rashid, a voz baixa e carregada de algo que soava como solidão. Às vezes significa o contrário. Cada decisão afeta centenas de pessoas, famílias inteiras. O peso disso nunca desaparece. Eles ficaram ali, sentados lado a lado em silêncio confortável, dois estranhos que de alguma forma começavam a se entender de maneiras que nenhum deles esperava. O sol já estava se pondo quando Aisha voltou para buscar Letícia. Hora do jantar para os funcionários, anunciou ela, mas seus olhos observavam atentamente a proximidade entre Letícia e o sheik. Enquanto Letícia se levantava, Rashid segurou levemente seu pulso. Amanhã trabalharemos no jardim. O ar fresco fará bem a ambos. Era mais uma declaração que um convite, mas Letícia viu algo diferente em seus olhos. Uma promessa de mais conversas, mais momentos roubados de honestidade. Enquanto caminhava pelos corredores de volta aos seus aposentos, Letícia não podia negar a verdade que começava a se formar em seu peito. Estava desenvolvendo sentimentos pelo sheik, e pelo jeito como ele a olhava, ela suspeitava que não estava sozinha nisso. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Rashid estava na sala de observação secreta, olhando através do espelho especial que dava para os corredores. Ele a observava caminhar, uma expressão de conflito e desejo em seu rosto. E pela primeira vez em anos, Rashid Al-Azhar estava considerando fazer algo impensável, escolher o que seu coração queria, independentemente das consequências. Na manhã seguinte, Letícia foi acordada por batidas suaves na porta. Era Aisha, trazendo uma bandeja com café da manhã e um envelope lacrado. O sheik Rashid pediu que eu entregasse isso para você, disse a mulher com um sorriso misterioso antes de sair. Letícia abriu o envelope com dedos curiosos. Dentro havia um cartão escrito à mão em caligrafia elegante. Encontre-me no jardim às 9 horas. Tenho algo importante para mostrar a você. O bilhete não estava assinado, mas ela reconheceu o tom formal e direto que só poderia ser dele. Às 9 em ponto, Letícia estava no jardim central do palácio. Um oásis verde impossível no meio do deserto. Rashid já estava lá, em pé, ao lado de uma fonte ornamentada, vestindo roupas tradicionais em tons de azul profundo que faziam seus olhos parecerem ainda mais intensos. Bom dia, ele disse, gesticulando para que ela se aproximasse. Espero não ter sido muito misterioso com o convite. Letícia sorriu, sentindo-se mais à vontade com ele a cada dia. Um pouco misterioso, sim, mas isso me deixou curiosa. Rashid a guiou por um caminho de pedras até uma parte do jardim que ela nunca havia visto. Era uma estufa enorme, com paredes de vidro e teto alto, onde plantas exóticas cresciam em profusão impressionante. Este é meu projeto pessoal, explicou ele, observando o rosto dela com atenção. Cultivo plantas de todo o mundo. É minha forma de escapar das pressões do poder, de me lembrar que existe beleza simples além dos negócios e política. Letícia caminhou entre as fileiras de plantas, tocando delicadamente folhas e flores que nunca havia visto antes. Era um jardim secreto,
íntimo, um lugar que revelava um lado completamente diferente do sheik poderoso e distante. Aqui você não é o Sheik Rashid, ela disse suavemente. Aqui você é apenas um homem que ama plantas e paz. Ele parou de caminhar e se virou para encará-la. Exatamente. E você é a primeira pessoa, além de Aisha, que eu trago a este lugar. A revelação pendia no ar entre eles, carregada de significado. Enquanto caminhavam, Rashid contou histórias sobre cada planta, de onde vinha, como havia conseguido sementes raras, quais tinham propriedades medicinais especiais. Letícia o escutava fascinada, vendo não o governante autoritário, mas um homem apaixonado por algo além do poder. Minha mãe adorava jardins, ele disse de repente, sua voz carregando uma tristeza que ela raramente ouvia. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, e este jardim é minha forma de mantê-la viva. Cada planta tem uma história que ela me contou, um ensinamento que ela deixou. A vulnerabilidade dele tocou Letícia profundamente. Ela perdeu minha mãe também, sussurrou, quando tinha 18. Foi por isso que me tornei tão protetora em relação às pessoas que amo. Nunca quis sentir aquela perda novamente. Rashid estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente, um gesto tão suave que contrastava completamente com o poder que ele representava. Somos mais parecidos do que qualquer um imaginaria, não somos? Antes que Letícia pudesse responder, passos apressados ecoaram pelo jardim. Era Hassan, o chefe de segurança, com expressão preocupada. Vossa Excelência, disse ele formalmente, mas com urgência evidente. Precisamos falar imediatamente. É sobre seus primos. Rashid suspirou, a máscara de autoridade voltando instantaneamente. Um momento, Hassan. Ele se virou para Letícia, frustração e determinação misturadas em seu rosto. Preciso lidar com isso, mas quero que você saiba, esta conversa não terminou. Volto logo. Letícia ficou sozinha no jardim, processando tudo o que havia acontecido. Rashid havia compartilhado algo profundamente pessoal com ela, algo que ela suspeitava que ele guardava com cuidado de todos os outros. E os sentimentos que cresciam dentro dela estavam se tornando impossíveis de ignorar. Uma hora depois, quando ela voltou para sua mesa de trabalho, Aisha apareceu com uma expressão séria. Preciso te contar algo, disse a mulher em voz baixa, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. Sobre o espelho. Que espelho? Letícia perguntou confusa. Aisha apontou discretamente para uma parede adjacente ao escritório. Aquele espelho não é apenas decorativo, é um espelho unidirecional. Há uma sala do outro lado onde o sheik às vezes observa sem ser visto. O sangue de Letícia gelou. Você está dizendo que ele me observa escondido? Não é com má intenção, Aisha explicou rapidamente. É uma medida de segurança antiga, instalada há décadas. Mas sim, ele pode ver tudo o que acontece neste escritório daquele lado, enquanto você não pode vê-lo. Letícia sentiu uma mistura de traição e confusão. Quantas vezes Rashid havia ficado naquela sala secreta, observando-a trabalhar, observando seus gestos, suas expressões, sem que ela soubesse. Aisha tocou seu braço gentilmente. Sei que parece errado, mas você deveria saber que ele para ali não por desconfiança. Ele para porque não consegue ficar longe de você. Já trabalho aqui há 20 anos e nunca vi o sheik olhar para ninguém da forma como olha para você. A revelação deveria ter deixado Letícia furiosa, mas em vez disso, ela sentiu algo diferente, uma compreensão de que Rashid estava lutando com os mesmos sentimentos que ela, tentando encontrar formas de estar perto sem cruzar limites que seu cargo impunha. Quando Rashid finalmente voltou ao escritório, tarde da noite, ele parecia exausto. Os primos haviam pressionado novamente sobre o casamento arranjado, ameaçando criar problemas políticos se ele não aceitasse em breve. Ele se jogou na cadeira ao lado da mesa de Letícia em vez de ir para sua própria. Desculpe por ter desaparecido o dia todo. Família pode ser mais complicada que qualquer negociação internacional.
Letícia o estudou por um longo momento, decidindo ser direta. Aisha me contou sobre o espelho. Rashid congelou, seu rosto passando por várias expressões, choque, vergonha e então resignação. Ela não deveria ter contado, mas sim, é verdade. Há uma sala de observação do outro lado daquela parede. E você me observa dali? A pergunta saiu mais suave do que ela esperava. Ele manteve o contato visual, não fugindo da verdade. Sim, não sempre, mas sim. No começo era precaução, garantir que você era quem dizia ser. Mas depois ficou sendo a única forma de estar perto de você, sem complicar tudo ainda mais. Complicar como? Rashid se levantou e começou a andar pelo escritório, como se não conseguisse ficar parado. Letícia, você não entende a posição em que estou. Cada decisão que tomo afeta milhares de pessoas. Cada relacionamento que tenho é analisado, julgado, usado politicamente. E você é a primeira pessoa em anos que me vê como apenas um homem, não como um título ou uma oportunidade. Ele parou de caminhar e olhou diretamente para ela. Estou me apaixonando por você. E isso é a coisa mais perigosa e maravilhosa que me aconteceu em uma década. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, honestas e cruas. Letícia se levantou lentamente, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também estou me apaixonando por você, ela admitiu, a voz tremendo levemente. E isso me aterroriza porque sei que nossos mundos são completamente diferentes. Rashid fechou a distância entre eles em 3 passos, pegando as mãos dela entre as suas. Então, o que fazemos? Como seguimos em frente quando tudo parece conspirar contra nós? Letícia olhou para seus olhos e viu toda a vulnerabilidade que ele normalmente escondia atrás de máscaras de poder. Começamos sendo honestos, sem espelhos secretos, sem observação escondida. Se vamos tentar algo, tem que ser baseado em confiança verdadeira. Ele assentiu, um pequeno sorriso tocando seus lábios, sem segredos, sem barreiras, apenas nós dois descobrindo para onde isso pode nos levar. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o celular de Rashid tocou insistentemente. Era Hassan novamente, e a expressão que passou pelo rosto do sheik ao ler a mensagem fez o estômago de Letícia apertar. O que aconteceu? Meus primos acabaram de anunciar publicamente que estou noivo da filha deles. Disseram à imprensa que a cerimônia será em 2 semanas. Ele olhou para Letícia com desespero. Eles forçaram minha mão publicamente, sabendo que recuar agora causaria escândalo internacional. E ali, naquele momento, Letícia compreendeu a extensão do desafio que enfrentavam. Não era apenas sobre sentimentos, era sobre poder, política, tradição e expectativas que iam muito além deles dois. A tempestade de areia chegou sem aviso, como costuma acontecer no deserto. Letícia estava trabalhando em sua mesa quando o céu começou a escurecer em pleno meio da tarde. As janelas enormes que antes mostravam o deserto dourado agora revelavam uma parede de areia se aproximando como uma criatura viva. Tempestade chegando, anunciou Rashid, sua voz calma, mas urgente. Todos os funcionários estão sendo evacuados para as áreas seguras do palácio. Você também deveria ir. Mas ele não se moveu, e Letícia percebeu que ele não tinha intenção de se proteger. E você? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Ele olhou para a tempestade com uma expressão distante. Costumo ficar aqui durante as tempestades. É quando consigo pensar mais claramente. A areia já começava a bater nas janelas com força, obscurecendo completamente a vista. O som era como 1000 sussurros desesperados. Aisha apareceu na porta, olhando nervosa para os dois. Vossa Excelência, senhorita Letícia, precisam descer para o abrigo agora. Rashid fez um gesto dispensando-a. Estaremos bem aqui. Certifique-se de que todos os outros estejam seguros. Quando Aisha saiu, claramente relutante,
Letícia e Rashid ficaram sozinhos enquanto a tempestade envolvia o palácio. As luzes piscaram uma vez, duas vezes e então apagaram completamente. Geradores de emergência entraram em ação, mas forneciam apenas iluminação fraca. "Não tenha medo", disse Rashid, se aproximando dela na penumbra. "Essas tempestades passam, sempre passam." Mas Letícia não estava com medo da tempestade. Estava com medo do que sentia quando estava perto dele, da forma como seu coração acelerava quando ele a olhava daquele jeito. Como se ela fosse a única pessoa real em seu mundo de obrigações e expectativas. Rashid, sobre o anúncio do seu noivado, ela começou, sabendo que precisavam falar sobre aquilo antes que fosse tarde demais. Ele se virou para encará-la, o rosto meio iluminado pela luz fraca. "Meus primos mentiram. Eu nunca concordei com nada. Eles fizeram o anúncio esperando que eu não tivesse coragem de desmentir publicamente e causar escândalo." "E você vai desmentir?" A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Rashid deu um passo mais perto, tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele. "Estou considerando fazer algo muito pior que apenas desmentir", ele disse, sua voz baixa e intensa. "Estou considerando causar o maior escândalo que esta família já viu." Antes que Letícia pudesse perguntar o que ele queria dizer, Rashid fechou a distância entre eles e a beijou. Não foi gentil ou hesitante. Foi um beijo desesperado, cheio de meses de contenção e desejo reprimido. Letícia respondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo para o rosto dele, seus dedos se entrelaçando nos cabelos negros. A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro daquele escritório escurecido, tudo o que existia eram eles dois, finalmente admitindo o que sentiam sem palavras, apenas através daquele contato que parecia incendiar o ar ao redor. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rashid encostou a testa na dela, os olhos fechados. "Isso é loucura", ele sussurrou. "Você sabe disso, não sabe? O conselho vai se opor. Minha família vai criar problemas. Haverá consequências políticas que você nem pode imaginar." Letícia segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. "Então, por que está fazendo isso?" "Porque pela primeira vez em anos, estou escolhendo o que quero ao invés do que é esperado de mim." Ele beijou a palma da mão dela. "Porque você me faz querer ser corajoso." As palavras eram tudo o que Letícia precisava ouvir, mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, a porta se abriu violentamente. Hassan, o chefe de segurança, entrou apressado, seguido por 2 guardas. "Vossa Excelência, precisamos falar urgentemente." A expressão no rosto de Hassan era grave, e Letícia sentiu um frio na espinha. Rashid imediatamente mudou sua postura, voltando ao modo de autoridade. "O que aconteceu?" Hassan lançou um olhar significativo para Letícia, como se não quisesse falar na frente dela. Mas Rashid percebeu e foi direto ao ponto. "Ela fica. Diga o que precisa dizer." Hassan respirou fundo. "Recebemos informações de que seus primos estão planejando forçar uma votação no Conselho Real. Querem questionar sua capacidade de liderança, alegando que você está fazendo escolhas erradas que podem prejudicar a família politicamente." O significado era claro. Eles estavam usando o relacionamento de Rashid com Letícia como munição para tentar tirá-lo do poder. "E tem mais", Hassan continuou, claramente desconfortável. "A princesa Layla está vindo ao palácio amanhã. Seus primos a convidaram, dizendo que você havia concordado em conhecê-la formalmente." Rashid fechou os punhos, a raiva evidente em cada linha de seu corpo. "Eles estão me cercando por todos os lados." "Vossa Excelência, se posso sugerir", Hassan disse cuidadosamente, "talvez seja prudente considerar as consequências. Uma união com a princesa Layla fortaleceria sua posição no conselho, enquanto que..." Ele não terminou a frase,
Mas Letícia entendeu perfeitamente. Enquanto que um relacionamento com ela, uma tradutora brasileira sem conexões políticas, seria visto como fraqueza. Obrigado, Hassan. Rashid disse, sua voz controlada, mas firme. Pode se retirar. Vou lidar com isso. Quando ficaram sozinhos novamente, a tempestade lá fora começando a diminuir, Letícia sentiu o peso da realidade caindo sobre eles. O beijo que compartilharam, as palavras de amor, tudo parecia frágil demais contra as forças que se alinhavam contra eles. Rashid, ela começou, a voz tremendo, talvez seus primos estejam certos, talvez você devesse considerar... Não, ele a interrompeu, pegando suas mãos. Não vou desistir de você só porque é difícil. Não vou voltar a ser o homem que apenas segue o roteiro escrito por outras pessoas. Ele puxou-a para perto novamente, mas desta vez não foi um beijo. Foi um abraço desesperado, como se ele estivesse tentando se ancorar nela antes de enfrentar a tempestade que viria. E Letícia, com o rosto enterrado no peito dele, percebeu que havia tomado uma decisão. Ela não ia embora. Não ia desistir, ia lutar ao lado dele, não importava o quão impossível parecesse, porque algumas coisas valiam a pena lutar, mesmo quando o mundo inteiro estava contra você. A manhã seguinte trouxe céu limpo e tensão palpável. A princesa Laila chegou ao palácio ao meio-dia, em uma comitiva impressionante de carros e seguranças. Letícia a viu da janela de seu quarto, uma mulher alta e elegante, vestida impecavelmente, movendo-se com a confiança de alguém que nasceu na realeza. E pela primeira vez desde que tudo começou, Letícia se perguntou se estava sendo egoísta. Se talvez Rashid realmente estivesse melhor com alguém como Laila, alguém que entendia seu mundo, suas responsabilidades, suas tradições. Mas então, ela lembrou da forma como ele a olhava, da vulnerabilidade que ele mostrava apenas para ela, do homem real por trás da máscara de sheik. E soube que não podia desistir sem ao menos tentar. A manhã seguinte ao confronto com a princesa Laila trouxe uma calmaria enganosa. Letícia acordou com o sol entrando pelas cortinas de seu quarto e por um breve momento tudo pareceu normal. Até que lembrou do que Rashid havia dito na noite anterior. Que seus primos haviam anunciado publicamente um noivado que ele nunca havia aprovado. Quando desceu para o café da manhã, encontrou o palácio em silêncio tenso. Os empregados andavam nas pontas dos pés e Aisha tinha uma expressão preocupada que não conseguia esconder. "O que está acontecendo?" Letícia perguntou, sentando-se ao lado dela. Aisha hesitou antes de responder. O Conselho Real convocou uma reunião de emergência. Querem forçar o Sheik Rashid a se posicionar publicamente sobre o casamento com a princesa Laila. Se ele recusar diante deles, causará um escândalo político. E se ele aceitar? A pergunta saiu antes que Letícia pudesse contê-la. A expressão de Aisha dizia tudo. Se ele aceitasse, tudo que havia crescido entre ele e Letícia terminaria antes mesmo de começar verdadeiramente. Letícia passou as horas seguintes tentando se concentrar no trabalho de tradução, mas era impossível. Cada barulho nos corredores fazia seu coração disparar, esperando notícias. A tarde estava caindo quando Hassan, o chefe de segurança, apareceu na porta do escritório. "Senhorita Letícia, o Sheik Rashid pediu que você se preparasse para comparecer à reunião do conselho hoje à noite." Ela piscou, confusa. "Eu? Mas por quê?" Hassan tinha um pequeno sorriso nos lábios. "Porque ele tem algo importante a declarar e quer que você esteja lá para ouvir pessoalmente." A reunião aconteceu no grande salão do palácio, um espaço imponente com tetos altos e decoração que contava séculos de história. Letícia foi conduzida para uma galeria elevada, onde podia ver tudo sem estar diretamente no centro das atenções. Embaixo, o conselho estava reunido, 12 homens mais velhos, vestidos em roupas tradicionais, sentados em semicírculo. Os primos de Rashid estavam lá também, com expressões confiantes.
A princesa Laila estava sentada em uma cadeira decorada, linda e serena, como se aquele fosse apenas mais um dia comum em sua vida. Rashid entrou por último e o silêncio tomou conta do salão. Ele usava as vestes formais de um sheik, mas havia algo diferente em sua postura. Não era apenas autoridade, era determinação absoluta. O ancião mais velho, Sheikh Abdul, falou primeiro. Rashid Al-Azhar, estamos aqui para discutir seu futuro e o futuro da linhagem. O anúncio público de seu noivado com a princesa Laila foi recebido com grande celebração. O povo espera que você confirme e estabeleça uma data para o casamento. Rashid permaneceu em pé, imóvel, enquanto o ancião falava. Quando o silêncio se estendeu, ele finalmente respondeu, sua voz ecoando pelo salão. Com todo respeito, Sheikh Abdul, eu nunca concordei com esse noivado. O anúncio foi feito sem minha aprovação e constitui uma manipulação pública. Os murmúrios explodiram entre os conselheiros. Um dos primos de Rashid se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você ousa nos chamar de manipuladores? Fizemos isso pelo bem da família, pela continuidade da nossa linhagem. Você tem obrigações que vão além dos seus desejos pessoais. Rashid se virou para encará-lo diretamente. Sim, tenho obrigações, mas também tenho o direito de escolher quem estará ao meu lado nessa jornada. E não será através de chantagem emocional ou pressão política que essa escolha será feita. A princesa Laila, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou graciosamente. Sua voz era suave, mas firme. Sheikh Rashid, se posso falar. Ela esperou até que ele assentisse. Eu não vim aqui buscando um casamento forçado. Vim porque minha família insistiu, mas não sou uma mulher que precisa de um homem que não me quer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Laila continuou, agora olhando diretamente para os conselheiros. Durante os dias que passei aqui, observei vocês. Vi como manipulam tradições para servir interesses políticos. Vi como ignoram o coração humano em favor de alianças estratégicas. E decidi que não quero fazer parte disso. Ela se virou para Rashid, um pequeno sorriso nos lábios. Sheikh Rashid, eu libero você de qualquer obrigação em relação a mim. Que você encontre o amor que merece, onde quer que ele esteja. Então, para choque de todos, ela olhou diretamente para a galeria onde Letícia estava, piscou levemente e saiu do salão com a cabeça erguida. Os conselheiros explodiram em discussões acaloradas. Os primos de Rashid tentavam recuperar o controle da situação. Mas Rashid apenas levantou a mão e o silêncio voltou gradualmente. Quero deixar algo muito claro, ele disse, sua voz carregada de autoridade que não aceitava contestação. Eu não vou me casar por obrigação. Não vou escolher uma esposa baseado em alianças políticas ou expectativas familiares. Então você vai morrer solteiro. Um dos conselheiros gritou indignado. Vai deixar a linhagem sem herdeiros? Rashid sorriu. E era um sorriso genuíno, cheio de algo que Letícia nunca havia visto nele antes. Liberdade. Não vou morrer solteiro, vou me casar, mas será com alguém que eu escolhi, alguém que me vê como homem, não como título, alguém que teve a coragem de me desafiar quando eu estava errado e me apoiar quando eu estava certo. Ele olhou diretamente para a galeria, seus olhos encontrando os de Letícia. Alguém que me fez lembrar o que é viver de verdade. Não apenas existir cumprindo obrigações. O salão explodiu novamente em vozes chocadas. Letícia sentiu como se não conseguisse respirar. Ele não estava realmente fazendo aquilo, não diante de todo o conselho, não diante de sua família inteira. Mas ele estava. Rashid caminhou até a escada que levava à galeria e subiu, ignorando completamente os gritos de protesto abaixo. Quando chegou até Letícia, estendeu a mão. Letícia Alves, você quer descer comigo e enfrentar o que vier juntos? As lágrimas queimavam os olhos dela, mas ela colocou a mão na dele sem hesitar. Sim,
Quando desceram juntos, de mãos dadas, o silêncio que se instalou foi diferente. Não era de aprovação, mas também não era apenas desaprovação. Era choque, curiosidade e, talvez em alguns rostos, um respeito relutante. Sheikh Abdul se levantou lentamente, estudando os dois, com olhos que haviam visto gerações passarem. Você entende as consequências disso? Ele perguntou a Rashid sem raiva, mas com seriedade profunda. As complicações políticas, as reações, os desafios que enfrentarão? Entendo perfeitamente, Rashid respondeu, e escolho enfrentá-los com ela ao meu lado. Abdul olhou para Letícia. E você, jovem, está preparada para o peso que virá com essa escolha? Letícia respirou fundo, encontrando coragem que não sabia que tinha. Não sei se estou preparada, mas sei que prefiro enfrentar desafios reais ao lado de alguém que amo do que viver confortável em uma mentira. Um dos conselheiros mais jovens, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou. Com o devido respeito, Sheikh Abdul, talvez seja a hora de lembrarmos que mesmo tradições precisam evoluir. Nosso mundo mudou. E um líder que tem coragem de escolher o coração sobre a conveniência pode ser exatamente o que precisamos. A declaração abriu espaço para outras vozes. A reunião se estendeu por horas, com debates acalorados, argumentos de todos os lados. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A decisão de Rashid, apoiada pela dignidade de Laila e a coragem de Letícia, havia plantado uma semente de mudança. Quando finalmente saíram do salão, era quase meia-noite. Rashid levou Letícia de volta ao jardim privado, onde tudo havia começado a mudar entre eles. Sabe o que percebi hoje? Ele disse, sentando-se ao lado dela na grama macia. Que passei a vida inteira sendo ensinado a honrar tradições, mas ninguém nunca me ensinou a honrar meu próprio coração. Letícia encostou a cabeça no ombro dele. E agora? Agora, ele disse, beijando o topo da cabeça dela, começamos a escrever nossa própria tradição. Nos meses seguintes, o palácio se transformou, não fisicamente, mas na energia que o permeava. Rashid implementou mudanças graduais no conselho, trazendo vozes mais jovens e progressistas. Letícia continuou seu trabalho de tradução, mas também começou a se envolver em projetos educacionais, trazendo literatura para comunidades que antes não tinham acesso. A oposição não desapareceu, mas diminuiu. Alguns primos distantes cortaram relações, mas outros, surpreendentemente, se aproximaram. Hassan se tornou um aliado inesperado, assim como vários membros do conselho que secretamente admiravam a coragem de Rashid. A mãe de Letícia, quando finalmente foi trazida para visitar, chorou ao ver a filha tão feliz. E Aisha, claro, foi a primeira a comemorar quando Rashid finalmente pediu Letícia em casamento oficialmente, 6 meses depois daquela reunião fatídica. O casamento foi uma mistura perfeita de tradições árabes e brasileiras. Letícia usou um vestido que combinava ambas as culturas, e a cerimônia aconteceu no jardim privado, cercada apenas pelas pessoas que realmente importavam para eles. Durante os votos, Rashid disse algo que ficaria gravado para sempre no coração de Letícia. Você me ensinou que ser sheik não significa ter todas as respostas. Significa ter a coragem de admitir quando você está errado e a força para mudar. Você me ensinou que amor verdadeiro não é submissão ou controle, mas parceria igual. E você me ensinou que, às vezes, o maior ato de liderança é seguir o coração. Letícia, com lágrimas nos olhos, respondeu: Você me ensinou que eu sou digna de ser vista, que minha voz importa e que amor verdadeiro não conhece fronteiras de cultura, classe ou expectativas sociais. Você me ensinou que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. E, acima de tudo, você me ensinou que quando encontramos algo real, vale a pena lutar por ele, não importa o quão impossível pareça. Anos depois, quando sua filha nasceu, Rashid segurou a bebê nos braços e olhou para Letícia com os olhos brilhando.
Como vamos chamá-la? Letícia sorriu. Que tal Amal? Esperança em árabe, porque ela é prova de que quando temos esperança e coragem, até o impossível se torna possível. E assim, no palácio, no deserto, que uma vez foi palco de observações secretas e amores impossíveis, uma nova história começou. Uma história de respeito mútuo, amor verdadeiro e a coragem de escolher o coração sobre as convenções. A vida não ficou perfeita, desafios continuaram surgindo, mas Rashid e Letícia os enfrentaram juntos, provando a cada dia que o amor que nasce de honestidade e respeito pode superar qualquer obstáculo. E sempre que Letícia passava pelo espelho, que um dia escondeu segredos, ela sorria, lembrando-se de como tudo começou. Porque às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis. Se você chegou até aqui e acompanhou essa jornada incrível de Letícia e Rashid, deixe seu like e se inscreva no canal, porque histórias de amor verdadeiro que desafiam convenções e provam que o coração sempre sabe o caminho certo merecem ser compartilhadas. Comente aqui embaixo. Você acredita que o amor pode superar diferenças culturais e sociais? Sua opinião importa para nós. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma história que vai emocionar e inspirar você. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.